Alguém tá com calor aí? Nossa, gente, que bafo, hein? Literalmente. Que bafo. Boa tarde. Alguém pode avisar que tá tendo equívoco de estação, porque não chegou o verão ainda. Tá complicado, Estamos no né? inverno. Tá. Tem a primavera primeiro ainda, né, gente? Pois é. Verdade, né? Cuidado, a gente vai dar até alerta hoje. Exatamente, da Defesa Civil, né? Manda o alerta, né? Bora lá começar falando nisso dessa terça-feira, antes alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Reconheça o seu valor. Você mesmo tem que reconhecer o seu valor. Não espere que os outros façam isso por você, porque a sua força está na fé que Deus te deu. Então, o momento certo para usar essa fé é agora. Fica esperando depois a palpite dos outros. Não esquece o que os outros estão falando. Cuida da sua vida, você. Tudo resolve, você vai ver só. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol termina na próxima sexta-feira o período para se inscrever no vestibular 2020 da FUVEST e foi adiada a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. Aproveite as redes sociais ou o telefone para tirar suas dúvidas durante o programa. E você aproveita também nos dois, tanto no Facebook, no Instagram, como também no nosso telefone ao vivo para concorrer prêmios. No Face tem um kit que tem produtos Tracta Polipet, você vai curtir, marcar, compartilhar e você já participa, tá bom? E quem participar ao vivo pelo telefone vai concorrer 4 vales para almoço delicioso no restaurante Consciência. Fica no centro de São José dos Campos, válido de segunda a sexta para 5 dias após a data do sorteio, que já é sexta-feira agora. E olha que bacana, hein, Sol? Tem também um par de ingresso para o Vale Music Fest 2019. Show de sexta-feira tem Gustavo Mioto, Melim, tem Zé Neto Cristiano. Então você participa ao vivo e concorre também. Bora conversar? Abrir o coração? Tem instruções também, dia do seu direito. Toque número 1, você não precisa se identificar. Toque número 2, muita atenção no programa de hoje, né, Luquinha? Porque a violência doméstica, gente, não é só contra a mulher. Pois é, vale para homens, vale para as crianças. Por falar em criança, a gente vai relembrar, antes de chamar o nosso entrevistado, agora alguns casos em que as crianças, elas não foram só agredidas, elas foram mortas dentro da própria casa e pelos próprios pais. A reportagem é de Carla Ramil. Crimes que chocam pela proximidade do parentesco. Quem deveria cuidar assume o papel de assassino. Pais que matam filhos de forma cruel e colocam à prova um sentimento que deveria estar em primeiro lugar: o amor à família. Casos assim ganham destaque nos noticiários e geram clamor por justiça. Março de 2008, Isabela Nardoni, de 5 anos, foi arremessada do 6º andar deste prédio, na zona norte de São Paulo. Os acusados de cometer o crime, o pai da criança, Alexandre, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá. O casal foi condenado e ainda permanece preso na penitenciária de Tremembé, no interior paulista. No mesmo presídio está Ricardo Najar, também condenado por matar a filha Sofia, de 4 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2015, no apartamento dele, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista. O pai foi buscar a menina na escola, como registrou uma câmera de segurança, mas não devolveu a criança à mãe. Sofia morreu asfixiada. Ricardo alegou um acidente doméstico, mas acabou preso no velório da filha. Foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado. No mesmo ano, outro caso absurdo de violência chocou o Brasil. O menino Ezra, de 7 anos, foi espancado até a morte pelo padrasto, o tanzaniano Mizisha Shabani, e pela mãe, Lian Fink, que colocaram o corpo do garoto em um freezer e esconderam no apartamento em que moravam, no centro de São Paulo. A gente vê esses casos e parece que está tudo muito longe, e não está. Está muito próximo da gente. A violência dentro de casa, né, Luquinha? Agora a gente se pergunta também, como se defender? Qual a atitude que a gente tem que tomar, Sol? Pois é, quem tira as nossas dúvidas, ele saiu de Taubaté e está aqui com a gente no Falando Nisso, o advogado Juliano Toledo. Juliano, por favor, doutor, obrigada pela sua participação. Obrigada, viu? Obrigada, Tudo Juliano. bem, querido? Como vai? Fica à vontade, por Fica à favor. vontade aqui, Juliano. Nossa, doutor, aperta forte a mão. Sério? É criminalista tem que segurar firme na mão. Quando o cliente é bandido, você fala, você cometeu alguma coisa errada. Esse é um aperto de mão. Juliano, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo por... Não precisa se identificar. Eu estava conversando com o Juliano lá fora e eu fiz uma pergunta para ele, eu quero dividir com vocês. Mas antes vamos ver a enquete? Vamos Tem enquete, sim, né, Vamos participar, vocês de casa também? Tem bastante coisa nos nossos stories. Então você vai entrar aqui no @ Falando Nisso Band. Aí pode passar a chamadinha que a gente postou e tem as perguntas aqui, ó. Violência doméstica é somente contra a mulher? 93% afirma que não, Sol. E 7% diz que sim. Agora, você sabe como denunciar? Número alto para não, 46%. Exatamente. Então, como que a gente faz essa denúncia? Vamos começar passo a passo. Eu estou vendo que o marido agride a mulher agride o marido, enfim, acontece uma agressão dentro de casa. Eu não denuncio, eu sei que acontece. Eu estou sendo conivente com aquele crime? Sim, a partir do momento que você tem aquela noção que aquele crime está acontecendo e você não denuncia, você não procura uma autoridade policial, você está sim sendo conivente com o crime. Você não pode simplesmente ver uma agressão e não denunciar. Tá, mas eu posso responder criminalmente por isso? Você pode responder criminalmente porque o fato de você se omitir também é um crime. O crime, ele é tanto ativo, quem pratica a agressão, tanto omissivo. Aquele que vê a agressão, sabe que existe agressão e se omite. Uhum. Então eu tenho que fazer essa denúncia. Você precisa fazer essa denúncia. Você tem coragem, Lu? Só coragem eu tenho, né? O que a gente fica mesmo, assim, às vezes é descrente que algo vai acontecer, né? A gente acha que sempre de alguma forma a pessoa vai se safar. Que nem, posso fazer até essa perguntinha que tem aqui? Ela se identificou, é a Fabiana de São José dos Campos. Ela fala da vizinha dela que apanha, insultada de vários nomes. Diz que ela tem um filho de 9 anos, Sol, e fica horrorizado. Ela fica tentando distrair essa febre no filho, né? E diz que ela e outros vizinhos já denunciaram, doutor. É um casal novinho de 30 anos, mas a última vez que a polícia chegou aí, a própria esposa simplesmente disse que era apenas uma discussão calorosa. Aí ficou tomando de mãos atadas. Aí ela quer saber se tem algo a mais que os vizinhos possam fazer. Porque realmente palavrão, ameaça de morte, que são terríveis. Numa situação dessas, vizinhos, infelizmente, quem não está sendo agredido, fica um pouco limitado. Ela procurou a autoridade policial fez a sua parte, só que a partir do momento que a agredida fala que é apenas uma briga, fica complicado para a autoridade fazer alguma coisa. Ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É diferente se a agredida falasse, estou sendo agredido. Aí não tem volta. Aí a ação já vai tomar o seu devido rumo. Eu sei que em alguns casos, nós, seres humanos normais, temos poder de prisão, de dar voz de prisão. Nesses casos, a gente tem poder também para isso? Você pode dar voz de prisão, mas infelizmente, como você disse, somos seres humanos normais. Ninguém vai respeitar isso. Ok. Bom, tem uma pergunta que eu deixei no ar na abertura. Existem outras muito parecidas. Crianças que apanham com cinto, com chinelo, se isso é considerado agressão. E se você presencia, já aconteceu isso comigo, Sol. Estava no lugar público e vi um pai batendo tão forte no filho. O que a gente pode fazer? Qual que é o meu direito como uma pessoa que não tem nada a ver com a situação naquele momento? Bora ficar agora bem informada com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro reassume hoje a presidência da República. Ele teve alta hospitalar e voltou para casa em Brasília. E a gente vai saber os detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que já está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas. Para os amigos do Falando Nisso, a viagem do presidente para Nova York, que seria neste domingo, foi adiada para segunda-feira. Bolsonaro segue em recuperação depois de uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Vamos conferir na reportagem de Sandro Barbosa. Foram 9 dias de internação após uma cirurgia para a correção de uma hérnia abdominal, que surgiu após outras 3 operações a que Jair Bolsonaro foi submetido em razão da facada que levou durante a campanha eleitoral no ano passado. Por determinação médica, mesmo fora do hospital, ele deverá permanecer em repouso, fazendo fisioterapia respiratória e caminhadas. A dieta continuará cremosa até pelo menos sexta-feira.
Neste dia, ele será submetido a exames e, se houver evolução, passará para uma dieta pastosa, com alimentos triturados mecanicamente. A princípio, ele deveria ficar afastado da presidência até quarta-feira, mas ao chegar a Brasília, disse que pretende reassumir já nesta terça-feira. A viagem para Nova York, que ocorreria no próximo domingo, foi adiada para segunda-feira. No dia 24, o presidente se encontra com o secretário-geral da ONU e faz o discurso de abertura da Assembleia. No dia seguinte, Bolsonaro vai para o Texas, onde participa de um encontro com empresários. Tanto em Brasília quanto nos Estados Unidos, o presidente será acompanhado por uma equipe médica. Pois é, e foi adiada a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. A análise da proposta em plenário, que aconteceria nesta quarta-feira, ficou para a semana que vem, depois de um acordo entre os líderes do partido. Sabe por quê, Luquinha? Porque o Senado está preocupado em votar hoje. Pega essa para você. Você não pode dormir sem essa e vamos acompanhar bem de pertinho. O Senado pode votar ainda hoje, ou nesta semana, um projeto que reduz a transparência, não, Igor, não é essa imagem não, viu? Mas reduz a transparência em campanhas eleitorais. O que é isso? O dinheiro que você tem pode pagar a campanha eleitoral, eles podem contratar advogado, eles podem comprar até carro com o seu dinheiro. Eles vão usar se o isso dinheiro for aprovado. sem dar satisfação. Um dinheiro que é público. Detalhe, um dinheiro que é público. Então, vamos ficar de olho nisso daí, tá? Bom, a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ser lida amanhã. Pedro, Raquel Dodge dá tchauzinho hoje, né? É isso mesmo, Sol. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, deixa o cargo nesta terça-feira após 2 anos de mandato. No lugar dela, assume interinamente o subprocurador Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Martins assumirá interinamente porque o subprocurador Augusto Aras, indicado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, só será sabatinado pelo Senado no dia 25, ou seja, quarta-feira da semana que vem, quando também deverá acontecer a votação secreta. Aras precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores. E segundo o relator, ele parece que vai ser aprovado. Vamos aguardar, Luquinha. Perfeito, Sol. Falar sobre as estradas aqui, imagem da Tamoios com sol forte, asfalto queimando, mas o motorista faz boa viagem. Exatamente, viu, Lucas? Trânsito livre para o motorista na Tamoios nos 2 sentidos. Tem o Parecida por conta das obras, mas nada que atrapalhe a situação de tráfego no momento. Na Dutra, mesmas condições, o motorista faz boa viagem em todo o Vale do Paraíba, no sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Obrigado, Pedro. Comentar com você de casa, atenção, coisa séria mesmo, viu? Lázaro e Marisa, meus pais que gostam de caminhar, ó, a Defesa Civil fez um alerta forte aí de onda de calor nessa semana, com temperatura de até 35 graus e baixa umidade relativa do ar, e parece que continua durante toda a semana. Não sai, então, das 9 até as 4 da tarde para a rua caminhar, porque é perigoso esse calor, viu? Bora ver, então, a previsão do tempo para hoje, à tarde, mas também para toda a semana. Começando, então, com Santo Antônio do Pinhal, máxima de 26 graus, sol forte entre poucas nuvens. O mesmo em São José dos Campos e Arapeí, máxima de 33, e Guaratinguetá, máxima de 34 graus. Litoral também, tarde quente, máxima de 32 em Ubatuba e São Sebastião. Destacar a semana em Taubaté, hoje máxima de 33 e a temperatura sobe até 35 graus na sexta-feira. Sábado continua, então atenção, muito calor, viu? E tempo seco também. E aumenta o número de mortos no incêndio do Hospital do Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente comenta com vocês isso no próximo bloco. E hoje no programa também tem dicas de energia com a EDP. No próximo bloco, você vai conhecer a mais nova parceria da EDP.